Lucas 11 e versículo 29, diz a palavra de Deus assim, presta atenção: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. Você sabe quem é maior que Jonas? Pai querido, fala conosco, traz, ó Deus, a direção da Tua palavra de maneira clara, de maneira precisa, Senhor amado, e toca, Deus, toca na área que precisa ser tocada, desperta, Deus, a Tua vontade em cada um de nós, em cada vida aqui e através dessa transmissão, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, sentado como estamos. Vamos fazer uma outra leitura que está em Mateus. É o mesmo texto visto pelo historiador Mateus, duas visões do mesmo texto. Diz assim, capítulo 12 de Mateus, versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. 42. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Ponto e vírgula. Olha essa palavra de Jesus. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Amém? Jesus, respondendo aos fariseus e escribas, confrontando a eles, ele pega duas situações distintas, em tempos distintos, porém que tiveram resultado semelhante. Ele pega a cidade de Nínive, ou o país de Nínive, que foi impactado por uma pregação do profeta Jonas, e a palavra de Deus diz que todo aquele país, aquele grupo de pessoas, mais de 120 mil
homens e mulheres, se prostraram diante da pregação do profeta Jonas. Creram na palavra. O outro texto que ele pega é a rainha de Sabá. E o que me chama a atenção nesse texto, e eu quero que você também note isso, é o versículo 42. Ele fala uma coisa interessante. A rainha do sul, a rainha de Sabá, ela vai se levantar no juízo com esta geração e vai condenar esta geração. Ele diz assim: pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. A rainha de Sabá não é um mito da história. A rainha de Sabá é alguém que existiu, é um personagem vivo da história. E o interessante é que Jesus diz que essa rainha poderosa, rica, trazendo para os dias de hoje, biliardária, a palavra de Deus diz que ela viajou dos confins da terra, palavras de Jesus, dos confins da terra, para ouvir Salomão, a sabedoria de Salomão. Eu quero nesta noite então pensar algumas coisas contigo. Quando a gente fala hoje viajar dos confins da terra, é muito fácil, porque hoje nós temos o milagre, o advento da aviação. Então, esse texto para hoje não tem muito sentido no peso que ele tem para essa época. Não tem muito sentido. Tem muita gente que, enquanto estamos aqui, está aqui no aeroporto pegando um voo, e amanhã de manhã nós vamos terminar esse culto, a gente vai para casa, e amanhã de manhã a turma toda que embarcou nesses voos vão estar tomando café por volta das 6 da manhã e até um pouco antes. Vão descer na América, vão atravessar o Atlântico, vão descer na Europa, vão descer até lá no extremo de tudo. São equipamentos de alta velocidade, são aviões modernos que cortam esse céu de maneira muito fácil. Então, falar em confins da terra, que ela veio dos confins da terra, para hoje, não diz muita coisa. Não diz muita coisa, porque o jato é muito veloz. Agora, se você sair de hoje e entrar nesse contexto aqui, a coisa já muda. Confins da terra vai falar para nós de semanas e semanas e meses, e talvez meses de viagem. Agora tem mais algumas coisas. Não é uma cabine de primeira classe ou uma cabine executiva. É em lombo de animais, é em carroças. Então, tente imaginar o sofrimento que é viajar, meses a fio, semanas a fio, cortando estradas mal desenhadas, cortando caminhos muito difíceis. Não tem pavimento. É uma viagem, eu diria que traumática. Além dos perigos. Imagine você passar mal numa viagem dessa. Imagine você ter um contratempo numa viagem dessa, uma tempestade de areia, uma tempestade de vento, não sei, um frio rompante, perigos, muitos perigos. Mas essa rainha fez tudo isso. O texto diz que ela fez tudo isso, e Jesus está falando aqui, ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eu quero pegar esse texto, eu quero linkar esse texto ao texto
que dá partida para essa palavra de Jesus. 1 Reis capítulo 10, abre comigo por favor. 1 Reis capítulo 10. Daqui a pouco você vai entender aonde Deus quer nos levar. 1 Reis capítulo 10, diz o texto assim, versículo 1. Começa a narrativa do porquê a rainha de Sabá, ela foi motivada a enfrentar uma aventura como esta. Uma verdadeira aventura. Uma verdadeira aventura. O que essa mulher fez, o que essa rainha fez, uma aventura. Talvez, entendimento meu, talvez, se ela reunisse o seu alto conselho ministerial, talvez se ela reunisse os seus ministros e perguntasse: eu estou pensando em fazer uma viagem desse nível, qual é a opinião de vocês? Eu acredito que ela não teria uma unanimidade. Eu acredito que iriam dizer para a rainha: a senhora é muito importante, rainha, a senhora não faça uma coisa dessa, é muito perigoso. A senhora vai fazer uma viagem dessa de quilômetros e quilômetros de distância, enfrentando todo tipo de intempéries e adversidades. A senhora não faça isso. A senhora pode correr o risco de se perder, de ser apanhada, de cair enferma, alguma coisa pode acontecer, e o reino vai ficar sem o seu comando. Olha esse texto. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. Eu queria ouvir a tua voz nessa leitura. Vamos, 1, 2, 3. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Essa versão é NVI. Eu quero ler a versão atualizada, revista atualizada, porque ela teve uma sonoridade ou uma aplicabilidade melhor. Diz assim o texto: tendo a rainha de Sabá ouvindo a fama de Salomão, vírgula, com respeito ao nome do Senhor. Salomão é um rei poderoso, rico, muito rico. Ele tem um esplendor da riqueza, da prosperidade diante dele. Porém, o que atraiu a rainha de Sabá não foi a riqueza que Salomão possuía. Não foi. Aliás, ela é tão rica quanto. Não foi a riqueza aqui. O texto diz assim: quando chegou acompanhada de uma enorme caravana. Ela levou uma caravana enorme, camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedras preciosas. Essa mulher é muito rica. Essa rainha, ela é uma rainha poderosa. Ela pega uma caravana de seguidores, de servos, de ministros. Mas ela não pega só isso. Ela pega grande quantidade de ouro. Mais à frente você vai ter uma informação. Versículo 3, vamos. Salomão respondeu a todas as perguntas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a riqueza de Salomão. Toda o quê? A riqueza de Salomão não impressiona ela. Os tesouros que Salomão tem não impressiona ela. Imagine você contextualizando hoje, que Salomão tivesse uma frota de Ferraris, de Lamborghinis, de Porsche, sei lá o que carro é. Pense um carro muito caro. Aquilo não impressiona Salomão. Ele não está interessado em ver uma Ferrari, uma Lamborghini. Ela também tem isso.
ela também tem isso. Um rico famoso aqui no Brasil colocou na sala dele um carro. O carro passou a ser um objeto de decoração daquela sala, um Lamborghini. 1 milhão, 2 milhões de reais, 3, não importa, aquilo, uau, então quem entrava ali, uau, um carro na sala, uau, vendo toda a sabedoria, rainha de Sabá, não estava nem aí para o que Salomão tinha na conta bancária, no cofre. O que atraía ela eram as palavras, era a sabedoria. Versículo 5. Vamos. O que era servida em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ele fazia no templo. A visitante ficou impressionada, não com o que ele possuía, não com o ouro, mas com a sabedoria. 7, vamos. Então ela disse ao rei: tudo o que eu vi em meu país acerca das realizações e da tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria primeiro, como em... Então a riqueza de Salomão é secundária para ela, porque ela é uma mulher muito rica. Ela não vai se impressionar com a quantidade de ouro, porque ela também possui. Versículo 8. Como devem, a esse texto, eu quero dar uma paradinha aqui. O texto começa dizendo para nós que ela foi com uma comitiva. Qual o tamanho da comitiva dela? Versículo de número, coloque lá novamente o versículo de número 2. Coloca o 2. Quando chegou acompanhada de uma o quê? Enorme o quê? Caravana. Guarda essa informação. Ela leva uma enorme caravana. Ela leva um grupo enorme de assessores, de ministros, de príncipes. Ela leva uma turma enorme com ela. Vamos agora para o versículo 7. Observe isso para fazer esse contraponto. Versículo 7. Versículo 8. 8. Posso ouvir a tua voz na leitura? Vamos. Sabe o que ela está dizendo? Para Salomão. Ela está acompanhada do seu séquito que veio com ela. Talvez quantos? 100, 200. Um séquito de príncipes. Ela está diante de Salomão. E ela diz isso. Uau! Como devem ser felizes os homens da tua corte. Ela está dizendo, ela está testemunhando, que a diferença entre a riqueza que ela possui e a riqueza que Salomão também possui, há um quê diferencial. E esse quê diferencial é a palavra, a presença, a ação de Deus na vida de Salomão. Ela está dizendo com todas as letras, que riqueza não traz felicidade. Você não ouviu o que eu falei. Ela está dizendo com todas as letras que riqueza não traz felicidade. Ela está dizendo que riqueza por riqueza tem aqui e tem lá. Porém, felicidade não tem lá, só tem aqui. Felizes os teus homens, felizes estes que estão diante de ti e que recebem alto salário. Que o quê? Que recebe? Que o quê? Ouve.
Felizes são os teus homens, porque lá no meu palácio só tem riqueza e tem bom salário. Mas aqui tem riqueza, talvez tenha um salário também bacana, mas aqui tem um algo mais. Aqui tem a ministração da palavra. Ela está dizendo para mim e para você, irmãos, que felicidade está exatamente na manifestação da palavra de Deus. Aí o Senhor pegou esse texto de Salomão, da rainha de Sabá, que viajou milhares de quilômetros em lombos de animais, em carroças, atraída porque ela escutou que havia um homem rico, mas que o efeito especial dele não era a riqueza, era a palavra de Deus na vida dele. Aí ela pega isso tudo, ela pega a rainha de Sabá e pega os ninivitas e confronta os escribas, fariseus, religiosos. E diz: olha, vocês me pedem um sinal? Não tem sinal nenhum. Aí ele disse: olha, a rainha de Sabá viajou milhares de quilômetros para me ouvir, e vocês estão aqui diante de mim. Ou seja, vocês não fizeram nada, vocês não gastaram nada, vocês não tiveram que viajar nada, estão aqui e vocês não creem em mim, porque aqui tem um que é maior do que Salomão, Jesus. O que é que me levou a declarar, a trazer essa palavra hoje? Agora à tarde no cemitério, ali no Caju, eu presenciei uma cena que eu falei: uau! Eu estou falando com uma irmã no cemitério, ali na capela, ela e o esposo, e estamos numa confraternização, olhando para ela e o esposo, era um triângulo, era eu, ela e o esposo, e a gente num abraço, numa comunhão, e de repente ela para de falar comigo e olha para um homem que está assim do lado, e diz assim: agora à tarde, e engraçado, aqui fulano, chama o marido, foi com ele que eu sonhei. Eu olhei para ela, olhei para o marido e não entendi. Eu falei: não entendi o que, fulana? Eu sonhei com ele. Aí eu viro e falo: ah, vocês se conhecem? Nunca vi. Eu falei: nunca viu? Como é que você sonha com alguém que nunca viu? Ela olhou para mim e disse: pastor, eu sonhei com esse homem hoje. Eu falei: ih, mistério. Aí eu viro e falo assim para ele: ih, meu amigo. Eu falei no ombro assim: ó, querida, desembanha a espada, solta o rolo, solta o rolo. Aí ela parou de falar comigo, chamou ele, apontou o dedo e falou assim: eu sonhei contigo. Eu falei: ih, Jesus. Eu falei: vou sair de perto, que a chapa vai esquentar. Vou sair de perto. E a irmã entregou lá um mistério por alguém que ela não conhecia, mas Deus trouxe ele em sonho para ela, e ela encontra ele por acaso, sem se conhecer, uma coincidência de Jesuscidência, numa funerária, numa casa de funeral. Eu falei: eu olhei para ele, um jeito assim meio diferente, e a irmãzinha pegou ele, eu me afastei, falei: vamos ver o resultado. Cara límpada, impávido colosso. Passei por ele, falei: ué, o sonho, nada fez nada, porque é impávido colosso. Eu vendo aquela cena, veio ao meu coração algumas perguntas. O que ainda precisa acontecer para que eu e você nos posicionemos? O que tem que acontecer ainda mais? Eu ficaria preocupado, eu botaria a prova. Porque se alguém falar que sonhou comigo sem me conhecer, não vai ser de graça que eu vou comprar isso. Mas eu também não vou deixar de comprar. Eu ficaria no mínimo preocupado. Mas a pessoa que fez isso é uma pessoa muito séria, e eu sei da seriedade.
Pá, 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 pá. Impávido colosso. Aí esse texto me leva aqui para essa turminha de escribas, de fariseus. Olha só, versículo 38, Mateus capítulo 12 e 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Senhor, dá um sinal, mostra que tu é Deus, faz uma bola de fogo aparecer, mostra que tu é Deus, faz aí uma coisa aí acontecer, faz. Se fizer eu acredito, se fizer eu acredito. O que falta ainda? Ele fala: olha, eu não vou fazer nada, eu vou contar para vocês 2 eventos. Número 1, Nínive inteira se curvou diante de uma palavra, inteira. 2, uma pessoa rica. Sabe, a gente pensa a seguinte coisa: rico não tem problema, rico não tem problema. Essa rainha de Sabá, ela tem um vazio dentro dela que é maior do que ela, porque ela é muito rica, ela é miliardária, mas ela tem fome de algo mais substancial. Nós paramos a leitura, mas eu quero que você veja uma coisa que essa mulher fez, que essa abençoada fez. 1 Reis capítulo 10, versículo número 10. Olha o que está escrito nesse texto. Coloca aí 10 e 10. 1 Reis 10 e 10. Olha a dimensão desta mulher, da riqueza dela. 1 Reis 10 e 10. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Você sabe quanto foi que ela deu para Salomão? Quanto é que representa isso aqui? 120 talentos de ouro. É aproximadamente 4 toneladas e 200 quilos. Mais de 4.000 quilos de metal precioso. Essa rainha de Sabá, ela viajou com mais de 4 toneladas de metais preciosos, com um único sentido na vida dela: encontrar alguma coisa que fosse além do brilho do metal precioso. E ela encontrou a palavra de Deus. Diga comigo assim: Jesus é essencial. Essencial. Aí quando chega agora os escribas e fariseus: Senhor, não, nós queremos um sinal. Tu tem que fazer um sinal. Faz um buraco, faz aqui um troço acontecer, abre o céu, manda fogo, faz alguma coisa, porque se fizer, a gente acredita. Não tem sinal mais, porque todas as evidências já foram colocadas diante de vocês. A minha pergunta hoje para mim e para você é esta: o que ainda está faltando para que você tome a decisão de acertar a tua vida com Deus? O que está faltando? Não, pastor, eu quero receber uma ligação agora de alguma coisa. Irmãos, Deus faz coisas fenomenais, sim ou não? Amém. Sim ou não? Quinta-feira agora, nós tivemos aqui uma pregação da minha querida Marilza Flor, que eu não conhecia esse testemunho dela. Eu fiquei pasmo e diga assim: Deus, tu é muito maior do que a gente pode pensar. Ela estava numa crise, ela contou que estava numa crise profunda, uma crise tremenda dentro do coração dela, uma crise séria. Ela saiu de casa e veio aqui para a igreja num culto, mas veio desnorteada. E quando chegou aqui fora, chegando aqui, ela fez um negócio com Deus, que é coisa que não é regra. Isso aí não é regra, isso acontece às vezes. E Deus às vezes, no amor dele, até faz, ele responde isso. Ela disse: Senhor, se tu ainda está comigo, se tu ainda tem interesse na minha vida em alguma área, eu quero hoje que alguém fale o meu nome inteiro nessa igreja, de púlpito. Irmãos, eu sabia que Gideão pediu para encher a taça,
a grama, o orvalho. Eu falei, essa garota abusou. Se eu sou Deus, eu mando ela catar coquinho. Mas como eu não sou Deus, se eu sou Deus, eu mando ela engarrafar fumaça, ar e enxugar gelo. Mas Deus é Deus. Senhor, eu quero o meu nome inteiro falado do púlpito. Isso é só para crente ouvir isso, irmãos. Porque aqui para os escribas, Deus falou assim, não tem mais sinal. Mas às vezes acho que Deus abre algumas pouquíssimas exceções, em casos específicos, que fique bem claro. Ela falou que sentou aqui no meio do salão, louvor termina, sobe aqui o pastor Maurício Medeiros para trazer a palavra de oferta, e começa a falar de dízimos e ofertas, e diz assim, não é irmã Maria usa flor, tarará, tatatá. Falou o nome dela todo, só faltou botar o CPF. Ela falou, meu Deus, falou o meu nome todo. Deus é essencial. Nínive, houve um pregador, essa cidade vai ser subvertida. O rei sai do trono, bota saco, proclama um jejum, o país inteiro se converte. Rainha de Sabá, bilhardária, ela é capaz de dar um presente de mais de 4.000 quilos de metal precioso. E ela faz tudo isso por essa única palavrinha que está aqui no começo. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito, não ao que ele tinha, ao nome do Senhor. Ao nome do Senhor. O que está faltando? O que está faltando para você dar um basta, levantar da onde está e dizer, eu vou consertar minha vida hoje? O que está faltando? Para você dizer, chega, a partir de agora eu vou mudar de posição. A partir de agora eu vou consertar a minha vida. A partir de agora eu vou me aliançar. O que está faltando? O que está faltando? O que está faltando? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer para você tomar uma posição radical e dizer, não, o tempo está findando, o relógio do Senhor está terminando os últimos segundos, e eu preciso acertar a minha vida. Eu preciso acertar a minha vida. Irmãos, nós estamos preparados para entrar na eternidade? Nós estamos preparados para entrar na eternidade. Às vezes Deus nos dá um livramento muito assim, vamos chamar atípicos. Às vezes, os universitários aqui de São Paulo, que iam lá para Bertioga, você leu o depoimento de um deles que escapou da morte? Ele falou que quando chegou na porta daquele ônibus e olhou assim e viu o motorista, nesse ônibus eu não vou não, com ele eu não vou não. Eu vou esperar o outro ônibus. E ele já estava entrando e voltou. E aquele ônibus se acidentou na estrada e fez mais de uma dezena de mortos, 19 mortos. E aquele rapaz que recusou embarcar, ele não morreu. O que leva a acontecer essas coisas? Não tem explicação, irmãos. Isso não tem explicação. Um plano maior de Deus, mais uma oportunidade que Deus está dando. Mas aquela turma de universitários, alguns que estavam já terminando o curso, engenharia, psicologia, e meu Deus, tudo na morte eterna. O que está faltando? Não, pastor, eu estou orando por um sinal. Eu quero que apareça, olha, o céu fique vermelho, depois fique branco, depois fique amarelo e depois solta umas estrelinhas. Aí eu vou para a igreja. O que está faltando? Pastor, eu estou esperando que o telefone toque e dê 3 toques, tom. Aí chega alguém, sou eu, Jesus. Aí eu vou para a igreja. O que está faltando? O que está faltando para você acertar? O que está faltando? Um país inteiro escuta uma palavra e se
prostra diante de Deus. Um país inteiro, do rei ao menor. A rainha de Sabá, bilhardária, tem tudo, mas falta o principal. Ela tem fome de algo que só Deus pode preencher. Como é que você está? A gente passa a vida pensando em concurso, a gente passa a vida na casa própria, a gente passa a vida pensando nisso, pensando naquilo outro, a gente passa a vida pensando nos planos terrenos. Quando é que você vai descobrir que está faltando o essencial? Falta o essencial, falta o principal está faltando. E a rainha de Sabá, ela percebeu isso, e foi o Senhor que dá testemunho dela. Olha, a rainha de Sabá, ela vai condenar todo mundo aqui, vai condenar todos vocês, porque ela investiu tempo, investiu valor, investiu a vida dela, porque ela correu perigo de vida, por uma única revelação que ela queria ter: ouvir as palavras de Deus na vida de Salomão. Como é que você está? A gente está ficando meramente religioso. Acaba o culto, a gente vai para casa. Vida que segue. Segunda, terça, quarta. Aí entra naquela rotina. Aí domingo a gente vem, bota aquela roupinha de crente. E a gente finge um pouquinho que é crente. O que está faltando? O que está faltando para a gente, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Irmãos, como é real esse filamento que se parte, como é real? E no sepultamento de alguém que está doente e que foi corroído pela doença e passou para a eternidade, é uma coisa. Receber a notícia de alguém que estava plenamente saudável e passou para a eternidade é outra coisa. É outra coisa. Porque não, aquilo não estava no programa. Aquilo não estava no script. Não estava. Aconteceu algo imprevisto. Mas como? Não sei, uma bala perdida, não sei. Mas não estava na previsão aquilo. Aquilo não estava. Não é uma coisa que você já espera. Olha, pastor, vamos orar que está na UTI, está em coma. Pastor, vamos orar porque o médico falou. Olha, é uma coisa, entenda bem isso. A outra coisa é alguma coisa que não está no programa. Como é que estava? Não, estava feliz, tranquilo, feliz. E aconteceu. Tranquilo, está no jornal de hoje. O pai falou, foi levar ele a pegar o negócio. Ele foi e viu uma bala, pum, matou. Mas como? Estava aqui agora. Foi, mas uma bala perdida veio. Mas como? Da onde? Aconteceu. Fatalidade. Ora, nós temos que estar preparados para os momentos de agonia em hospital, mas também os momentos dos imponderáveis. Temos que estar preparados. Não tem como. Faz parte desse espaço chamado vida que nós estamos vivendo. Agora, aonde está Jesus na minha vida? Aonde está Ele na tua vida? Será que eu posso dizer, Deus, eu moro num país que é todo perdido e que vai ter uma graça, vai vir um pregador, vai pregar e vai ter um avivamento? Glória a Deus. Não, eu estou muito bem na vida, eu estou rico, eu estou poder. Olha, eu tenho tudo que o dinheiro pode ter. Só tem um vazio dentro de mim. E eu escutei que tem um outro cara rico que não tem o vazio, porque ele está cheio do que eu estou procurando. E eu vou fazer o que tiver que fazer, mas eu quero ouvir esse homem, eu quero colocar esse homem na parede. Ela encheu Salomão de perguntas, tentando descobrir se a parte de Salomão era o dinheiro que ele tinha, e ela descobriu que não era a presença de Deus. Você que está aqui hoje, você acredita que Jesus, como fiel da balança de nossa vida, Ele é capaz de acertar todas as coisas? Você acredita que se Ele entra, irmãos, todo o resto fica
fica sem sentido. Quando a rainha de Sabá voltou, ela voltou mais pobre. Ela voltou mais pobre de mais ou menos 4.000 quilos. E alguém lá, o tesoureiro, perguntou: ô rainha, a senhora levou 4 redondo, 4 toneladas de ouro, de metais preciosos, e está com quem? Não, eu dei de presente. Só deu de presente? A senhora presenteou? Não, presenteei, porque o que eu encontrei é tão mais valioso do que tudo isso aí. Eu encontrei alguém que é boca de Deus nessa terra. Eu encontrei alguém que diz: puxa, feliz é quem mora nesse palácio, feliz é quem vive aqui. E os teus? Os meus têm comida boa, mas falta o principal, falta Deus. A gente coloca os nossos sonhos nos nossos empregos, a gente coloca os nossos sonhos nos nossos alvos. O outro acha que vai ser feliz se casar, o outro acha que vai ser feliz se conseguir ter filho, o outro acha que vai ser feliz se conseguir ter um carro, o outro acha se conseguir comprar uma casa própria. Sabe, irmãos, felicidade não passa por nada disso. Felicidade passa pela presença de Deus em nós. Pela presença de Deus em nós. Sabe, mas a presença de Deus em nós, ela precisa ser buscada, ela precisa ser desejada, ela precisa ser: Deus, eu te desejo, Senhor. Existe alguma coisa diferente da que eu estou vivendo? Existe alguma coisa que vai me trazer uma paz que eu não conheço ainda? Existe alguma coisa que vai me trazer uma estabilidade que eu não tenho ainda? Irmãos, nada é melhor do que poder falar como o salmista disse: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque tu estás comigo. Sabe, é essa certeza de Deus na nossa vida que muda toda a história. A presença dele em nós é uma presença de cura. A presença dele em nós é uma presença de restauração. A presença dele em nós é uma presença de refrigério. A presença dele em nós é uma presença de santa presença na nossa vida. Foi por isso que a mulher samaritana esqueceu o cântaro, ela esqueceu a água, esqueceu tudo, porque ela estava cheia da presença de Deus. Enquanto a gente não se enche desse Cristo, nós seremos carcomidos pelas nossas ansiedades. É alguém que perdeu um namoro e vai ficar se corroendo porque perdeu o namoro. É alguém que perdeu um noivado e vai ficar se carcomendo porque perdeu o noivado. É alguém que perdeu um bem e vai ficar: meu Deus, eu estou muito mal. Nesta noite, mais importante que bens, mais importante que coisas, é a plena paz que Deus tem para nós. Sabe, eu peço a Deus hoje, com franqueza de alma, com desejo no meu coração, que você possa cantar como o cancioneiro canta: paz, perfeita paz. E quando a gente disse: Deus, a tua presença me basta, a tua companhia me basta, tudo vira resto, tudo vira resto. Se a gente não entender isso, a gente vai criar verdadeiros monstros: o monstro da dívida, o monstro do desemprego, o monstro da solidão, os monstros, e vão ficar diante de nós. Você entende isso hoje? Amém ou não amém? Ele diz: olha, nenhum sinal vai ser dado. O que tem me preocupado, irmãos, a gente tem colocado sinais para Deus que são verdadeiras absurdos, e a gente quer sinal para Deus em cima das nossas demandas pessoais, em vez de dizer: Deus, tu me basta, e eu sei que tu tens o melhor para mim. O filho pródigo, o irmão do filho pródigo, quando ele torna em si, ele não pede um sinal. Ele está no chiqueiro de porcos, ele tornou em si. Ele diz: puxa, os empregados de meu pai têm
Alimento com fartura. Eu aqui estou passando fome, já sei, vou pedir um sinal. Deixa eu olhar aqui meu smartphone. Se entrar aqui um zap, se entrar aqui uma curtida do meu pai, filho, estou com saudade, eu vou entender que Deus está falando comigo. Não, não espere esse sinal. Faça a tua parte. Você sabe, você conhece a palavra, você tem noção do que Deus está colocando para mim e para você. Você tem noção do que a palavra está dizendo para nós? Então não espere mais nada. Não, se Deus falar com, se Deus usar alguém, se Deus mandar um recado de alguém para mim, se Deus, não, para com isso, para com isso. O recado já foi dado. O recado está aqui, a palavra. Diga assim, o recado já foi dado. E ele fala, olha, não vai ter sinal nenhum. Nenhum sinal. Nenhum, não vai ter nenhum sinal. Porque aqui está um que é maior do que Salomão. É maior. E vocês estão diante de mim, diante dos meus olhos. Vocês podem tocar em mim. E vocês não creem? Nenhum sinal. Eu queria que nessa noite, irmãos, nesse começo de mês de junho, que Deus nos levasse a um posicionamento, dizer, Deus, o que está faltando? Ontem, no jantar aqui, tinha um casal, contei para vocês no domingo passado. Os dois, ele estava com um semblante totalmente diferente. Não são daqui, são de outro canto. E que no dia que nós entramos na loja dele para comprar um produto para a obra aqui do batistério, Deus trouxe um incômodo na alma, terrível. E quando eu já estava no carro, ele me chamou e disse assim, posso falar contigo? E eu saí do carro, abri a porta, entrei dentro da loja dele. E ele começou a tremer, começou a chorar e disse, hoje era a minha separação. Estava me separando hoje. Hoje. Eu fiz uma pergunta a ele, você está congregando aonde? Você está tomando Santa Ceia? Você está participando da ceia? Ele disse, não. Eu falei, você perdeu o juízo? Falei isso para alguém que eu nem conheço. Mas falei porque Deus mandou falar. Eu nunca vi aquele cidadão na minha frente. Nunca vi. Mas como ele me chamou de pastor, eu falei, tu me conhece? Claro que eu lhe conheço. Eu falei, que legal. Não disse que não conhecia para não pegar mal. Falei, que bacana. Você está congregando aonde? Não estou. Não está. Você me conhece. Você está tomando Santa Ceia? Também não estou. Você é louco. Você é louco. Sério. Duro. Rígido. Fez carinha de sem gracinha. Não. Tu é louco. Tu é louco. Fiz a compra, pagamos. Estou no carro, lá vem ele. Quero falar contigo. Lá voltou lá na loja. Começa a chorar. Abre o berreiro, chora de engasgar. Perdeu a voz. O que aconteceu, meu? Deus te mandou aqui. Estou me separando hoje da minha esposa. Hoje era o dia fatal. Me dá o telefone da tua esposa aí agora. Deu o celular, na hora liguei. Alô? Quem está falando? A senhora não me conhece. Quem me deu o telefone foi fulano. O que foi? Estou ligando para fazer uma oração pela senhora. Estou ligando para falar com a senhora que Deus é um Deus que corta laço. Ontem no jantar estávamos os dois aqui abraçadinhos. Sabe, irmãos, o que está faltando? Às vezes Deus dá um sinal desse. Às vezes. Mas outras vezes, diga assim, o sinal já foi dado. Às vezes ele dá. Às vezes. Mas aqui para Lucas, olha, não vai ter mais sinal não. Não vai ter mais sinal não. Porque já foi dado de Jonas e foi dado a rainha de Sabá. Então vocês já estão avisados. Vocês estão avisados. Vou te fazer umas perguntas, responda só para você. Você está em comunhão com o corpo de Cristo? Você está em comunhão com o corpo de Cristo? Você está participando da ceia do Senhor? Você tem andado no que a palavra determina para que a gente ande?
ou você é um mero frequentador da igreja? Você acha que tu vai chegar aonde? Não, pastor, eu frequento a igreja. Você vai chegar aonde desse jeito? Não, pastor, você vai chegar aonde desse jeito? Aonde? Parece que tem gente que acha que igreja e casa de Deus é Tilenol. A gente toma um Tilenol, aquela dor passa, o culto acaba, segunda-feira começa a guerra novamente. Vivendo uma vida marital, vivendo um sexo pecaminoso, mas a gente vai tomando os Tilenóis da vida. Toma um Tilenol que passa. Quando bate aquela angústia, a gente toma o Tilenol. Ou toma aquele outro Doril qualquer da vida. Aí passou. Ih, melhorei. Mas o diabo está ali na esquina. E vai vir mais forte. E vai vir mais forte. E vai vir mais forte. Sabe, irmãos, tem hora que dá vontade de pastor dizer assim, olha, a partir de hoje estão suspensos os gabinetes. Tem hora que dá vontade. Porque você começa a atender alguém e diz assim, achando que você está sendo iludido, você está iludido pela aparência. Vocês têm quantos anos de casado? Não somos casados não. Ué, mas você não são casados? Não. Mas vocês moram na mesma casa? Aí mora. Dorme na mesma cama? Daí dorme. Eu falei, mas eu achava que vocês eram casados. Vocês estão em pecado. Não, pastor, eu falo com ele não quer casar, eu também vou tocar. Aí você vê a pessoa meses e meses dentro da igreja. Às vezes até anos dentro da igreja. Vocês não casaram ainda. Não, é porque. A vontade que dá, sei lá, por favor, não venha contar a batalha. Não venha. Porque se você está aceitando uma maluquice dessa, resolva sozinho. A hipocrisia dessa turma. Senhor, nos dê um sinal. Sinal, eu estou há 3 anos com vocês. Vocês querem sinal? Nenhum sinal mais. Que sinal está faltando para você? O que precisa acontecer ainda? Você quer que um pé de coqueiro vire mangueira? Não, pastor, olha, lá em casa tem uma mangueira, mas se começar a dar coco, eu volto para Jesus. Eu volto para Jesus. O jornal de hoje tem uma notícia interessante, um garoto de 11 anos, aqui em São Paulo. Esse vento que deu ali em São Paulo, e destruiu dezenas de casas, ele destruiu também uma igreja quadrangular. E um garoto foi entrevistado e falou assim, eu pensei que fosse a volta de Jesus, porque tremeu tudo e voou tudo. Eu falei, Jesus está voltando. Não era só um vento. Não foi a volta não. Mas eu fico pensando quanta gente vai voltar para o Senhor naquela cidade. Você entende? Você crê nisso? Amém ou não amém? Amém mesmo? Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, porque ela ficou extasiada com o que ela ouviu. Ela abriu o coração, ela ficou mais pobre, mas ela voltou dizendo assim, olha, eu encontrei alguém que tem algo que eu não tenho. A Bíblia não diz para nós se essa rainha aceitou Jesus ou não, se converteu ou não. Nós não temos essa notícia da Bíblia. Mas uma coisa nós temos, ela enfrentou a própria morte nessa viagem, em busca de algo que viesse completar o vazio dentro dela. Eu queria ter outra palavra para você hoje. Eu queria ter uma palavra de prosperidade. Dizer que você é cabeça e vai ser grande. Queria dizer hoje para você que você vai ficar rico, milionário. Eu queria hoje dizer para você, olha meu irmão, você é de cima, você não é de baixo, você é cabeça, não cauda. Eu queria falar isso para você hoje. Mas eu não posso. Eu não tenho essa palavra. Eu não posso.
Talvez eu seja efeito de uma palavra que eu ouvi 4 de janeiro de 74. 4 de janeiro de 74. Deus toma uma ungida da Metodista de São Paulo, que eu nunca vi na vida, e que mandou no Rio de Janeiro, para entregar uma palavra profética para mim. Parece que eu escuto a palavra que Deus falou na boca dela, até hoje, todo dia eu escuto essa palavra. Deus falou assim: homem, é só para quem crê isso, homem, esta é a última oportunidade que eu te dou. Eu ouvi essa palavra, cabeludo, cabelo abaixo do ombro, cabeludo, muito maluco. Homem, esta é a última oportunidade que eu te dou. Eu lembro que eu abri o olho, olhei para ela, ela perguntou: você está entendendo? Eu disse assim: não só entendendo como crendo, eu creio. Eu creio nessa palavra. Levantei, esperei abrir o barbeiro, corri no barbeiro e falei: príncipe Danilo, hoje está na moda, ela passar a máquina aqui na orelha, aqui, deixar só um cocorote aqui em cima. Ele: o que foi, Jamin? O que foi, Jamin? Não se mete não, esse é outro assunto. Eu frequentava salão, cabelão, bacana. Príncipe Danilo. Voltei, peguei as roupas todas que eu tinha de baile, de cacique de ramos, de tudo que é podridão, botei no quintal, botei álcool e taquei fogo. Deus falou comigo que era a última oportunidade. Ele falou que era a última. Não vou pagar para ver. Não vou pagar para ver. Não vou pagar para ver. Eu fico pensando, irmãos, o que está faltando mais? O que falta ainda? O que falta ainda? Olha, pastor, se alguém falar o meu nome todo, meu CPF, meu RG, é de Deus. Eu falei: Marilza, você foi muito abusada. O que Deus fez contigo, Ele te ama muito, garota. Porque se sou eu Deus, eu falo assim: ó, vai enxugar coquinho, vai enxugar gelo. Mas Deus te ama muito, e Deus resolveu, e também não era assunto de salvação, ela estava vivendo uma crise dentro dela, não era aceitar ou não, ela já é do Senhor, e já era do Senhor. Foi um sinal que ela colocou e Deus atendeu. Eu tenho uma pergunta para você: você está colocando um sinal para Deus em que área? Não, pastor, eu estou pedindo um sinal, né? Eu queria que você colocasse na mesa: Senhor, Tu é Deus, Tu é Senhor, Tu governa. Deus, eu vou me submeter à tua vontade. Faça isso. Faça isso. Não coloca para Deus um xadrez, não. Senhor, olha, Senhor, não faça isso. Para com isso. Para com isso. Para. Porque se você não parar, Deus vai cumprir a palavra dele de qualquer maneira. De qualquer maneira. Jonas, vai. Eu não vou. E Jonas faz uma coisa estranha para não ir. Deus podia ter usado o mesmo princípio que usou para Esther, na boca de Mardoqueu. Esther, é contigo, mas se você não quiser, saiba que Deus já vai levantar outro para fazer no teu lugar, ou outra para fazer no teu lugar. Entendeu, Esther? Irmãos, Deus podia ter usado o mesmo princípio para Jonas. Ah, você não quer ir para Nínive? Você fugiu, foi para Tarso, tarará. Toca a tua vida, vou levantar outra voz profética. Deus podia ter feito isso? Sim ou não? Mas Ele fez? Não. Porque Deus não é a regra matemática. Deus não é regra matemática. Jonas, você inventou, comprou passagem, pegou outra direção. Jonas, você fez um escarcéu, mas eu vou te pegar na curva. Irmãos, Deus deu prejuízo para um navio mercante. Perdeu a carga toda. Eu não sei quem pagou aquela carga toda. Deus fez um reboliço e fez até um peixe passar mal, porque o peixe comeu quem não podia comer, para cumprir o propósito dele. Você entende isso hoje? Diga assim: Deus tem pressa. Deus tem pressa.
que está faltando? Pastor, eu vou acertar hoje, eu ainda dou umas fumadinhas, eu ainda dou umas namoradinhas, eu ainda dou umas puladinhas de muro, eu ainda dou, pastor, eu ainda dou umas rasteirazinhas, mas hoje eu vou acertar a minha vida com Deus. Hoje eu vou acertar. E se você fizer isso hoje, você vai experimentar o melhor de Deus para a tua vida. Você vai viver um tempo que você ainda nunca experimentou. Você vai viver um tempo de plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus. Você vai viver um tempo novo na tua vida. Você crê nisso, meu irmão? É de verdade mesmo? É mesmo de verdade? Curve tua cabeça onde você está. Se é de verdade, curve a tua cabeça aí. Curve tua cabeça aí. Sabe, irmãos, o pastor, os presbíteros, os pastores, eles não têm poder de ir na casa de ninguém e dizer assim: olha, desliga essa televisão, rapaz, não faz isso não. Desliga, joga essa revista fora. Desliga esse telefone, rapaz. O pastor não tem esse poder. Outro dia alguém passou e falou assim: pastor, que cena triste, passei aqui vendo alguém no telefone, estava vendo foto de mulher nua, dentro da igreja. Dentro da igreja. O coração dói, chora, e diz: Senhor, abre os olhos, acorda, Senhor, acorda, Senhor. Sabe por quê? É Tilenol, é comprimidinho, é Neusadina, né? O nome Neusadina? Não, deu uma dor, toma um Neusadina, que passa assim. Vem na frente, recebe uma oração, bota a mão na cabeça, dá um tremelique, não, melhorou. Aí toca a vida, e o diabo está ali na esquina te esperando novamente. Ele vai te esperar novamente, Então, em nome de Jesus, irmãos, eu quero de você hoje uma decisão, não para mim, nem para essa igreja, aonde você congrega. Mudei, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje vai ser diferente. Você entende isso hoje? Amém.